Fala, meus queridos, minhas queridas da família PSM, aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, neste domingo abençoado, dia 21 de setembro do ano de 2025. É isso mesmo, queridos, mais uma semana vencida, está começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM e hoje, queridos, nós vamos relembrar aí um pouquinho do muito que o nosso Deus nos ensinou dos dias 15 ao dia 19 de setembro, a nossa última semana. Muitas foram as lições, muitos foram os ensinamentos, tá bom? E vamos relembrar um pouquinho. Agora, antes disso, eu quero convidar você, aquele recadinho que você recebe sempre da gente aqui, não esqueça de deixar seu like, deixar sua curtida, deixar seu comentário e de se inscrever no nosso canal, tá bom, queridos e queridas? Se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também, porque, como eu digo sempre, isso faz com que o YouTube entenda, com que o algoritmo, né, queridos, entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, é um conteúdo que vale a pena divulgar para mais pessoas. Então, nos ajude, se inscreva, convide outros para se inscreverem também, deixa seu like, seu comentário, sua curtida, participe, tá bom, queridos? Agora sim, vamos à nossa meditação, melhor dizendo, ao nosso resumo, logo depois da nossa vinheta. Vai, produção! É isso aí, queridos e queridas, vamos ao nosso resumo semanal de hoje, aprender, ou melhor dizendo, relembrar um pouquinho do muito que nós aprendemos na nossa última semana aí, do dia 15 ao dia 19 de setembro, amém, queridos? Vamos lá, começando na segunda-feira, dia 15 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Como está a sua autoridade? Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, nesta meditação nós vimos que os principais sacerdotes e anciãos do povo se aproximaram de Jesus e começaram a questioná-lo, perguntando com que autoridade ele fazia aquelas coisas e de onde vinha essa autoridade. Mesmo que aqueles homens não quisessem admitir, o fato é que eles percebiam que havia algum tipo de autoridade sobre Jesus. Eles presenciaram alguns dos milagres que Jesus operava. E não só isso, nas suas palavras e atitudes ficava bem claro que Jesus tinha autoridade, como nós lemos em Mateus capítulo 7, verso 29. O que eles só não sabiam é de onde vinha essa autoridade, mas nós sabemos que vinha de Deus, o Pai, como o próprio Jesus declarou em Mateus capítulo 28, verso 18. As pessoas têm percebido a autoridade de Deus em nós, nas nossas vidas? Será que a autoridade de Deus tem sido vista naquilo que falamos e naquilo que fazemos? Precisamos tomar posse, exercer e demonstrar a autoridade de Deus. Como está a sua autoridade? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 15 de setembro, iniciando assim a nossa semana. Vamos então para a terça-feira, queridos, dia 16 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Jesus sonda os nossos corações. Queridos e queridas do PSM, Jesus, antes de responder àqueles homens sobre a sua autoridade, também fez a eles uma pergunta. Lhes perguntou se o batismo de João era do céu ou dos homens. E depois de muito discutirem entre si, de ficarem sem saber o que responder, disseram ao mestre que não sabiam. O mestre, então, lhes disse que também não os responderia com que autoridade fazia aquelas coisas. Jesus não respondeu àqueles homens porque conhecia os seus corações. Sabia qual a real intenção por trás daquela pergunta. Aqueles homens verdadeiramente não sabiam quem era Jesus. Não sabiam que Jesus sondava e ainda sonda os corações. Ele sabe a nossa real intenção quando nos aproximamos dele, quando lhe pedimos ou perguntamos algo. Que nunca nos esqueçamos que Jesus sonda os nossos corações. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 16 de setembro. E na quarta-feira, querido, dia 17 de setembro, vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos na meditação que recebeu o seguinte título: Somos parecidos com o nosso Pai? Preciosos e preciosas do PSM. Nessa meditação nós vimos que depois de mais um embate com os principais sacerdotes e anciãos do povo,
Jesus chamou os seus discípulos e lhes contou uma parábola. O mestre inicia a parábola falando o seguinte: um homem tinha 2 filhos. Obviamente, este homem é Deus e os filhos, como você já deve imaginar, somos nós. É exatamente assim que Deus nos vê, como filhos. Sendo assim, nós também precisamos vê-lo como nosso Pai. Um filho geralmente se parece com seu pai, não só na aparência, mas também no caráter e na personalidade. Nosso caráter e nossa personalidade têm evidenciado que somos filhos de Deus? E além de parecer fisicamente, no caráter e na personalidade, um filho ouve o que o seu pai diz, o obedece e o honra. Temos ouvido, obedecido e honrado nosso Pai Celestial? Ou seja, somos parecidos com o nosso Pai? Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 17 de setembro. Amém, queridos? Vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos na quinta-feira, dia 18 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Nosso Pai nos chama para trabalhar. Lindões e lindonas do PSM. Nesta meditação, nós vimos que este homem, que muito provavelmente era o dono da vinha, o homem da parábola, chama um dos seus filhos e o manda trabalhar nesta vinha, mesmo sendo ele seu filho e não seu empregado. Às vezes pensamos que pelo fato de já sermos filhos de Deus, não precisamos mais trabalhar no seu reino. Nada disso. Como filhos, aí é que devemos trabalhar mesmo. Consegue entender? Como filhos de Deus, obviamente desfrutaremos dos benefícios dessa condição, dos privilégios do reino. Mas isso não nos isenta das nossas responsabilidades. Pelo contrário, queridos, e uma dessas responsabilidades é trabalharmos no reino e para o reino. Mesmo sendo filhos, nosso Pai nos chama para trabalhar. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 18 de setembro. Amém, queridos? Vamos agora relembrar um pouquinho do que nós aprendemos na nossa última meditação da semana, sexta-feira, dia 19 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Nem ontem, nem amanhã, hoje. Príncipes e princesas do PSM. Nesta meditação nós vimos que a parábola nos diz que este pai disse a um dos seus filhos que fosse trabalhar na vinha, mas ele utilizou a expressão hoje, ou seja, não era para trabalhar no dia seguinte, na próxima semana ou na próxima colheita. A ordem era para aquele dia. Nós temos uma tendência a sempre deixarmos as coisas para amanhã, não é verdade? É o famoso amanhã eu faço. Queridos, façamos hoje, vivamos o hoje, porque o amanhã é apenas uma possibilidade. Quem pode garantir que estará vivo amanhã? Precisamos evitar a tendência que temos de protelarmos, procrastinarmos. Nosso Pai nos chama para trabalhar, nem ontem, nem amanhã, hoje. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 19 de setembro, fechando assim mais uma semana e concluindo assim mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. É isso aí, queridos, chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. O nosso desejo, como falamos todos os domingos, é que Deus tenha falado ao seu coração, abençoado a sua vida através dessas meditações e principalmente despertado em você um desejo de ler mais, de meditar mais na palavra do nosso papai. Tá bom, queridos? Estamos terminando, mas antes quero convidar você, se você puder e quiser, dá uma paradinha aí e vamos orar, queridos. Vem orar com a gente, tá bom? Nossa produção vai liberar o nosso fundo musical. Isso aí, vem com a gente.
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma semana, Senhor Deus. Muito obrigado, Paizinho. Te louvamos por cada vida, Senhor Deus, que meditou conosco nessa semana que passou. Te louvamos por cada dia que o Senhor nos permitiu meditarmos na tua palavra, porque cada dia é uma bênção, cada dia é uma vitória, porque cada dia, Senhor Deus, é uma luta para postarmos essas meditações, para meditarmos, separarmos tempo para estarmos meditando na tua palavra, e o Senhor nos concedeu mais uma semana de meditações. Por isso te louvamos, te entrego a vida de cada um dos meus amados irmãos que meditaram conosco durante toda essa semana, que o Senhor os abençoe, que o Senhor conceda os desejos dos corações dos teus filhos, Senhor Deus. Abra a porta de emprego, vem curando aqueles que estão enfermos, abençoa lares, famílias, casamentos, em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho, e te entregamos a semana, Senhor Deus, que está aí à nossa frente. Que seja mais uma semana de bênçãos, mais uma semana de vitórias, mais uma semana repleta do teu agir e do teu mover nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Paizinho querido, é o que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos e queridas, louvado seja o nome do Senhor. Antes de encerrar, aquele recadinho, mais uma vez, não deixe de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar seu like, deixar sua curtida, deixar seu comentário. Se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também, para que a gente possa atingir aí os 1000 inscritos. Nos ajude, queridos. Tá bom, meus amados? Porque a intenção desse ministério, desse projeto, como você já me ouviu falar várias vezes, não é deixar o pastor Jorge Reis famoso, nada disso não. É deixar a palavra de Deus cada vez mais e mais conhecida. Tá bom, queridos? Então, nos ajude. Amém, meus amados? Que nós tenhamos um domingo abençoado e que venha aí uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amanhã cedinho, permitindo o nosso Deus, tá chegando aí mais uma meditação no seu aparelho celular para nós meditarmos juntos. Tá bom, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Ministério PSM, 10 anos, meditando na palavra, abençoando vidas.